Você já imaginou um garoto enfrentando um gigante de quase 3 metros de altura com nada além de uma pedra? Parece impossível, mas essa história marcou para sempre o destino de Israel. Esta é a batalha entre Davi e Golias, menos mais do que um confronto físico. Foi um choque entre medo e coragem, dúvida e fé. Tudo começa numa época em que Israel estava sendo ameaçado pelos filisteus. Os dois exércitos se posicionaram em montes opostos, separados por um vale. Era como se o campo de batalha estivesse esperando o momento perfeito para explodir em guerra. Mas antes de qualquer espada ser levantada, um único homem saiu das fileiras filisteias e mudou completamente o clima daquela manhã. O nome dele era Golias. Golias era um gigante imponente. Seu corpo parecia feito para intimidar. Ele vestia uma armadura de bronze que brilhava ao sol, e só o peitoral dele pesava mais do que muitos soldados juntos conseguiam carregar. O capacete, o escudo, as caneleiras, tudo nele parecia sob medida para amedrontar. E funcionava. Cada passo dele fazia o chão tremer. Ele carregava uma lança enorme. O ferro da ponta sozinho tinha quase 7 quilos. Golias avançou para o centro do vale e gritou com desprezo: "Escolham um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos servos de vocês. Mas se eu vencer, vocês serão nossos servos." E então, por 40 dias, manhã e noite, Golias repetiu o mesmo desafio, sempre ofensivo, sempre zombando, sempre se apresentando como invencível. E o rei Saul estava com medo? Os soldados também. Ninguém se atrevia a descer ao vale. Era como se Golias tivesse vencido antes mesmo da luta começar. Ele parou todos pela força do medo. Enquanto isso, longe dali, um jovem pastor chamado Davi cuidava das ovelhas de seu pai, Jessé. Ele não parecia um guerreiro, não era forte como Saul, não tinha as habilidades de um soldado experiente, mas tinha 2 coisas: coragem e fé. Um dia, seu pai o chamou e disse: "Davi, leve esses alimentos para seus irmãos no acampamento." 3 de seus irmãos eram soldados de Saul e estavam na linha de frente. Davi saiu cedo, deixou as ovelhas com outro pastor e seguiu em direção ao campo de batalha. Quando chegou, o clima era tenso. Soldados correndo, gritos, poeira, confusão. Foi exatamente nessa hora que Golias apareceu para repetir seu desafio diário. Davi ficou indignado ao ver o gigante insultando o exército de Deus e perguntou aos soldados ao redor: "Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo?" Os soldados estavam paralisados pelo medo. Eles explicaram o tamanho do prêmio que Saul estava oferecendo para quem derrotasse Golias. Mas Davi não parecia interessado na recompensa. Ele queria defender a honra de Deus. Isso chamou a atenção, e rapidamente a notícia chegou ao rei Saul. Davi foi levado até ele. Quando Davi entrou na tenda do rei, ele disse sem hesitação: "Ninguém deve ficar com medo por causa desse gigante. Eu mesmo vou lutar contra ele." Saul olhou para Davi e quase riu. Você é só um menino. Ele é guerreiro desde a juventude." Mas Davi não recuou. Ele contou suas experiências como pastor. Quando um leão ou um urso vinha atacar o rebanho, eu corria atrás dele, o feri e tirava a ovelha de sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o matava. O Deus que me livrou do leão e do urso também me livrará deste gigante? Saul viu determinação nos olhos de Davi e disse: "Vá, e que o Senhor esteja com você." Em seguida, mandou colocar sua própria armadura em Davi. Mas quando Davi tentou andar,
percebeu que não conseguia nem se mover direito. A armadura era pesada demais. Ele tirou tudo e disse: "Não consigo lutar assim. Não estou acostumado." Davi então pegou apenas seu cajado, sua funda e desceu até o riacho. Escolheu 5 pedras lisas, colocou-as no alforje e começou a caminhar em direção ao vale, onde Golias já esperava menos enorme, arrogante e pronto para acabar com ele. Quando Golias viu Davi se aproximando, ficou indignado. "Sou algum cachorro para você vir a mim com um pedaço de pau?" Ele amaldiçoou Davi em nome de seus deuses e gritou: "Venha cá, vou dar sua carne às aves do céu e às feras do campo." Mas Davi não recuou, ele não tremia, ele não duvidava. Ele respondeu com uma das declarações mais poderosas da Bíblia: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou." Então Davi correu, não andou, não hesitou. Ele correu na direção do gigante, e enquanto corria, colocou a mão no alforje, pegou uma pedra, colocou-a na funda, girou com força e lançou. A pedra voou pelo ar com velocidade e precisão, e atingiu Golias bem na testa, menos a única parte desprotegida de sua armadura. Golias cambaleou. Os filisteus olharam, chocados. Israel ficou em silêncio. E então o gigante caiu com o rosto no chão, fazendo o vale inteiro tremer. E essa é apenas metade da história. O que acontece depois é ainda mais surpreendente e cheio de detalhes que muita gente nunca ouviu. Quando Golias caiu, o silêncio tomou conta do vale. Por alguns segundos, ninguém conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Um menino, um simples pastor, havia derrubado o maior guerreiro dos filisteus. E não foi com espada, nem com lança, mas com uma única pedra lançada pela mão de alguém que confiava totalmente em Deus. Davi correu até o corpo de Golias, pegou a espada enorme do próprio gigante, pesada, imponente, quase maior do que ele, e a usou para cortar a cabeça de Golias. Foi naquele momento que o exército filisteu finalmente percebeu o que estava acontecendo. O terror tomou conta deles. Aquele que representava sua força absoluta estava morto, caído, derrotado. Os filisteus começaram a fugir desesperados. O exército de Israel, que até minutos atrás tremia de medo, agora ganhou coragem e perseguiu os inimigos até bem longe, recuperando territórios que antes haviam perdido. A vitória de um garoto se tornou a vitória de uma nação inteira. Tudo porque alguém decidiu acreditar que Deus era maior do que qualquer gigante. Depois da batalha, Saul chamou Davi para sua presença. Ainda segurando a cabeça de Golias, Davi entrou na tenda real. O rei ficou impressionado. Saul perguntou: "De quem você é filho?" E Davi respondeu: "Eu sou filho de Jessé, de Belém." A partir daquele dia, Davi não voltou mais para sua antiga vida de pastor. Ele passou a viver entre os guerreiros, e sua fama crescia a cada vitória. As pessoas cantavam: "Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares." A vitória sobre Golias não foi apenas um feito militar. Foi o início de um propósito maior. Aquela batalha revelou quem Davi realmente era. Alguém que Deus estava preparando para reinar sobre Israel. Ele ainda enfrentaria perseguições, perigos, traições e guerras. Mas aquele dia no vale foi um divisor de águas. Até ali, Davi era apenas um pastor. Depois daquele dia, ele se tornou um símbolo de coragem, fé e liderança. Há algo muito importante nessa história. Davi não venceu Golias porque era habilidoso. Ele venceu porque era obediente. Ele confiava profundamente que Deus
não o abandonaria no momento mais crítico. Ele não olhou para o tamanho do gigante. Olhou para o tamanho do Deus que servia. Enquanto o exército via um problema impossível, Davi via uma oportunidade de mostrar que Deus estava vivo. E essa lição atravessa os séculos. Quantas vezes enfrentamos gigantes na vida, problemas enormes, situações que parecem impossíveis, desafios que nos paralisam? Às vezes, o gigante nem é uma pessoa menos. É o medo, a ansiedade, a solidão, a insegurança, a falta de esperança, e quando estamos diante deles, sentimos exatamente o que Israel sentiu: vontade de fugir, de desistir, de esperar que outro resolva. Mas a história de Davi nos lembra que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Davi não era rei, não era soldado, não tinha posição, influência, poder ou treinamento. O que ele tinha era fé. E fé verdadeira sempre se transforma em ação. Quando Golias disse: "Vou te matar", Davi respondeu: "O Senhor te entregará nas minhas mãos." Ele não confiava no próprio braço, confiava no poder de Deus. A pedra que derrubou Golias não era apenas uma pedra, era fé lançada em direção ao impossível. Depois desse acontecimento, Davi enfrentaria muitos outros desafios. Ele enfrentaria um rei que tentaria matá-lo. Ele viveria como fugitivo. Ele passaria por dores profundas, perdas pessoais, traições, mas nunca perdeu a coragem que o fez enfrentar Golias naquele vale. Porque aquele dia mostrou para ele e para todo Israel que Deus é especialista em transformar pessoas improváveis em instrumentos de vitória. E talvez seja isso que essa história esteja tentando te lembrar hoje. Os gigantes que você enfrenta podem parecer invencíveis, podem zombar de você, podem te paralisar por dias, semanas, meses, mas eles não são maiores do que Deus. E quando você corre na direção deles, em vez de fugir, algo muda. A coragem cresce, a fé se fortalece e Deus entra na batalha junto com você. Assim como Davi, você também tem pedras na mão, não físicas, mas espirituais. A fé, a oração, a perseverança, a confiança, e Deus pode usar o pouco que você tem para derrubar o gigante que está na sua frente. No fim da história, Davi não guardou a espada de Golias como um troféu pessoal. A Bíblia diz que ela foi colocada no tabernáculo como um lembrete. Deus vence batalhas impossíveis. E quando Davi enfrentou outras guerras no futuro, aquela espada servia como memória viva da fidelidade de Deus. E agora eu quero te fazer um convite. Se essa história falou com você, se Davi te inspirou a encarar seus gigantes, não deixe de acompanhar os próximos episódios. Todos os dias, às 19 horas, uma nova narrativa completa e emocionante como esta é publicada no canal. E antes de encerrar, comenta aqui embaixo: qual parte da história de Davi e Golias mais te impactou? A coragem do garoto, a queda do gigante ou a forma como Deus muda destinos através de pessoas simples? Eu leio tudo com carinho. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo episódio.